Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Mota, eu sou agente de negócios da Verdes Mares Contabilidade. Meu nome é Aparecida, eu sou o CEO da Verdes Mares Contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre a holding patrimonial ou familiar. A holding patrimonial é um artifício que a gente tem na sucessão patrimonial, em que a gente utiliza uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima para poder controlar os bens da pessoa jurídica. Na prática, como isso acontece? A gente faz a integralização dos bens, do patrimônio dos patriarcas na pessoa jurídica. Dessa forma, a gente tem algumas vantagens que o empresário pode ter. A primeira vantagem seria um procedimento mais simples do que o próprio inventário. A questão de custo é melhor. Pode ter também a diminuição de alguns tributos, né? A gente teria a não incidência do ITBIM, nesses casos da holding patrimonial, por conta da integralização dos bens na pessoa jurídica. Sem contar outros custos processuais e a demora que nós temos com a parte de inventário. Uma outra vantagem que nós temos na holding seria a proteção patrimonial, é o termo que a gente tem usado agora. Algumas pessoas utilizam o termo de blindagem patrimonial. Isso hoje não é tão utilizado por conta da despersonificação da pessoa jurídica em alguns processos, mas até chegar nesse ponto é uma vantagem que a gente pode ganhar um tempo, em caso de algum processo judicial, até chegar nesses bens. Então, é uma forma da gente proteger também o patrimônio do sócio. E uma outra vantagem que nós temos é a questão do planejamento tributário. Então, essa parte, a Aparecida vai falar um pouco melhor sobre a vantagem da tributação na pessoa jurídica. Então, a holding patrimonial, como forma de fazer um planejamento, porque quando a pessoa ela tem muitos bens na sua pessoa física, ela paga sobre o recebimento de aluguel 27,5% de imposto de renda de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. Como pessoa jurídica, né, o aluguel dos imóveis na pessoa jurídica ela paga até 11,33%. Então, aí ela tem um ganho muito grande. Né? Por exemplo, uma empresa que faz a venda do imóvel, por exemplo, na pessoa física, é como se ele estivesse calculando pelo lucro real. Na pessoa física, ele vai pegar o valor de compra desse bem, né, mais as benfeitorias ou o pagamento de comissão que ele vai pagar para o corretor, e ele vai pegar o total da venda menos a apuração do ganho, né? E muitas vezes esse valor fica muito alto. Vamos supor, uma pessoa comprou um imóvel R$20.000 e ele vai vender esse imóvel daqui a alguns anos, ele construiu casa, vai vender esse imóvel aí por R$300.000. Então, se ele não tiver toda a documentação hábil que prove que aquela construção foi feita por ele, ele acaba pagando mais imposto, porque ele vai pegar o valor da venda menos o valor dos custos daquela obra e o valor do terreno que ele comprou. Então, ele acaba pagando muito, o ganho de capital muito alto, ao passo que na pessoa jurídica, quando ele vende, ele vai pagar no máximo 6,73, que é 5,93 de imposto e o adicional do imposto de renda, se ele ultrapassar 60 mil, né, no trimestre, aí ele tem que pagar sobre esse adicional do imposto de renda também. Então, assim, há de se convir que, de acordo com o imposto de renda, né, ele sendo pessoa jurídica, ele facilita muito, né, o ganho dele, então ele tem um lucro muito maior. Então, a gente pode até fazer uma análise. Se você é uma pessoa que tem muitos bens e gostaria de fazer uma análise, você poderia nos procurar, que nós podemos fazer uma análise e ver para você o que é mais vantajoso. Até porque, como o Lucas falou, né, a constituição da empresa para a administração de bens próprios, ele também acaba protegendo, né, aquela família, né, com uma blindagem, uma proteção daqueles bens dele em caso de herança ou de caso de morte do patriarca ou da matriarca, né, que são os donos daqueles bens. E se ele vier a falecer, ele não precisa, a família, ter custo fazendo inventário, que às vezes o custo com o advogado é muito alto e às vezes demora anos e anos para poder conseguir fazer o inventário, sendo que na holding
os sócios da holding, que muitas vezes são os familiares, né, que estão ali, eles vão receber cotas da empresa. Então, eles têm 30 dias para eles poderem estar recebendo essas cotas, né? É só fazer a alteração contratual e menos 30 dias eles estão recebendo. E também blinda também, porque se tiver alguém mal intencionado na família que quer ter acesso a esses bens, eles não vão ter, porque só pode receber as cotas quem é sócio da empresa. Na verdade, essa proteção patrimonial, ela não é nem só questão de processo judicial, ela também é para questão de terceiros. Se algum filho depois casa com outra pessoa, esses terceiros não terão acesso às cotas dessas empresas, somente quem está no quadro societário da empresa. Então, os procedimentos para abertura de uma holding são os mesmos aplicados a outras empresas. Registro do contrato social ou estatuto no órgão de registro e nos órgãos fiscais da Receita Federal, INSS, Prefeitura, Caixa Econômica. Porém, os imóveis devem ser integralmente relacionados e discriminados para que o documento de constituição, após registro, tenha validade de escritura pública para avaliação no cartório de imóveis. Então, a gente faz o registro do contrato social na junta comercial, a empresa vai ter um CNPJ junto à Receita, e também depois dessa abertura, se tiver alguma aquisição de algum imóvel, ele também entra na pessoa jurídica, já vai direto para a pessoa jurídica se houver alguma compra enquanto a sociedade estiver aberta, né? Então, os procedimentos são parecidos com a sociedade limitada. E também a vantagem, né, dos impostos estaduais, né, igual você comentou no início, né? Isso. Porque os custos que ele vai ter vai ser somente mesmo os custos de averbação no cartório. Averbação, né? Isso. Quando tem a integralização do imóvel no capital social, não tem a incidência do ITBI na prefeitura, e a parte estadual, o imposto, o ITDCM, ele é um pouco menor também. O imposto, na verdade, vai de 4% até 8% no estado do Rio de Janeiro, e nesse caso ele ficaria em 4% mesmo a parte do imposto estadual, sobre o valor venal do imóvel. Então, diante do que nós estamos colocando aqui para vocês, a gente conclui, né, que a constituição de uma administração de bens próprios, a holding, para a administração do patrimônio e planejamento sucessório, trazem benefícios, né, podendo ser visto como uma ferramenta estratégica de negócios. Então, assim, você que já é empresário, né, que já tem uma empresa, você já conhece todos os trâmites e como que nós fazemos para a gente poder administrar uma empresa. E a nossa pessoa física, ela deve ser tratada também como uma empresa, né? Logicamente, porque tem pessoas que pagam horrores de imposto de renda porque não conhecem essa ferramenta de gestão que é a constituição de uma holding patrimonial. É isso mesmo, pessoal. Estamos à disposição, qualquer dúvida, nos procurem. Nós marcamos uma reunião, podemos conversar e analisar o seu caso específico para a gente poder chegar na melhor solução para você. Se planejar a melhor forma de conseguir um retorno financeiro melhor.